Queridos irmãos, me saúdo na paz do Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a colocar-se em pé nesta noite. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Saudamos também, bem-vindo a você que vai nos acompanhar através desta plataforma digital, tanto aqui na cidade de Belém, como no estado do Pará, em todo este Brasil. Seja bem-vindo, junto à sua família. Vamos todos juntos celebrar o nome do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, meu Deus, quando retornamos mais uma vez a esta casa de oração, Senhor, a esta porta aberta, meu Deus, aqui neste lugar, neste santuário, neste bairro, nesta passagem. Olha para os teus filhos, Senhor, que com suas mãos levantadas tem um pedido, uma causa, Senhor, que apresento diante de Ti. Alcança, meu Deus, tua paz, tua misericórdia, a tantos quanto adentrarem neste lugar, sejam alcançados pela bênção da salvação, da libertação. Ó Deus eterno, aqueles que nos acompanham em sua casa, desta plataforma, meu Pai, que sejam grandemente abençoados, alcançados pelo poder da tua palavra. Nós oramos, meu Deus, agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sente-se adorando a Deus. Vamos celebrar com o hino da nossa harpa cristã. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar a Deus com o hino de número 65. Quem irá?
igreja colocar-se em pé, vamos celebrar o nome do Senhor com a equipe do louvor da igreja e em seguida a orquestra Oportunidade. Glória a Deus. Vamos louvar. Estava
temos aqui alguns pedidos de culto em ação de graça, com a família, pelo aniversário de casamento do irmão Cliston, 19 anos de matrimônio. Também são com os nomes do 19º aniversário de casamento do irmão Cliston. Também estão com mulheres pela cirurgia da irmã Ana, três pedidos de conta sobre Irã. Pai do Senhor, irmãos, nós temos rápidas palavras, um convite a fazer, irmãos. Neste sábado agora, dia 29, às 4h30 da tarde, nós teremos a conferência que anualmente temos na igreja. Esse ano nós vamos falar sobre o que os tempos de crise revelam do coração. E a gente vai ter um bate-papo, uma mesa com irmãos que são especialistas em teologia e podem trazer respostas bíblicas para perguntas como, por exemplo, se Deus é tão bondoso, por que coisas tão terríveis acontecem e estão acontecendo? E o que essas coisas terríveis que estão acontecendo têm a nos ensinar? Ou elas têm algo a nos ensinar? Então fica o convite para os irmãos. Nós temos uma inscrição bem singela de R$5, que é para poder custear aquilo que aparecer no evento, de despesa que nós teremos. E eu queria deixar o convite aos irmãos que queiram, se sintam à vontade. O evento é aberto para quem quiser vir. Inclusive, se você conhecer uma pessoa que se interessa pelo tema, ela pode vir. Amém? Queridos irmãos, vamos fazer o momento do ofertório. Você pode abrir a sua Bíblia, se desejar deixar 2 versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Na oportunidade, os adolescentes vão apresentar mais um louvor, enquanto nós vamos servir ao Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas. Na sequência, está nos preparando para ouvir a mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9 e 10, que diz desta maneira: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esses 2 versículos para a nossa meditação nesta noite. Deus venha abençoar o celeiro da sua casa, o seu empreendimento, a sua família. Fique à vontade para servir ao Senhor nosso Deus, a esta casa, com seus dízimos e as suas ofertas. Pai, nós te louvamos nesta noite, meu Deus, quando iremos te servir, meu Pai, com as primícias, como diz da tua palavra, daquilo que tu tens concedido a cada um de nós. Venha abençoar o celeiro, o empreendimento, o negócio, meu Pai, de cada família aqui representada. Que a tua graça seja, Senhor, sobre o teu servo. Alguém que está aguardando a resposta de um concurso público, quem sabe, meu Deus, uma causa na justiça, que tu possa entrar com providência divina, aquilo que os homens não podem fazer, Senhor, mas tu pode, porque tu és o Senhor Jeová Jiré, o Deus da provisão. Abençoa assim cada família. Assim oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Adolescentes, louvando o nome do Senhor.
capítulo 37. Versículo 2. Esta história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Hoje nós estamos celebrando o nome do Senhor. Estamos com um culto onde os adolescentes cantaram. E algum de vocês tem 17 anos? Vitória? Ainda tem 17 anos? Pensei que já tinha 20. Estou brincando, né? Pois bem, o jovenzinho José tinha 17 anos quando começa a história dele ser anotada aqui na Bíblia. E esse José foi chamado por seu pai para dar uma assistência aos irmãos dele que estavam no campo. Só que indo para o campo, ele vai com a roupa especial famosa, roupa longa, manga longa,
colorida. E quando ele chega no campo, os irmãos dele não gostavam muito dessa ideia do pai ter um carinho mais especial com José. Além de tudo, José tinha tido uns sonhos que aos olhos dos irmãos e aos olhos dos pais parecia um sonho um tanto quanto exagerado para um jovenzinho. É comum nós ouvirmos pregações sobre o sonho de José. Na verdade, o sonho não é de José. Não era José que passava os tempos sentado a esmo pensando sobre como ele poderia vir a ser um homem grande. Mas esses sonhos eram sonhos de Deus para a vida de José. E esse sonho de Deus para a vida de José iria afetar toda a nação de Israel. Iria transformar toda a nação de Israel. Mas quando você vê o sonho de José, que eram as estrelas se curvando para José, eram os feixes de trigo que foram colhidos pelos irmãos de José e pelos pais, se curvando diante dos feixes de trigo de José. Esses sonhos pareciam muito estranhos. E para José chegar a essa trajetória de acontecer esses eventos, ele passou por várias situações difíceis que vocês conhecem bem. José quando foi verificar a situação dos irmãos dele no campo, os irmãos tomaram José e, em princípio, a ideia era: vamos matar José. Mas um dos irmãos disse: não, para com isso, a gente vai matar o nosso irmão, não vamos fazer um negócio desse não. Vamos fazer uma coisa melhor? Bora vender ele como escravo. Ora, se nós apenas matarmos José, nós não vamos ter lucro nenhum disso, mas se nós vendermos José como escravo, nós vamos ainda faturar um trocadozinho nessa transação. E José foi vendido como escravo. Aparentemente, qualquer pessoa livre, sendo muito bem vista pelo seu pai, defendida pelo seu pai, iria passar por uma situação bem complicada. Primeiro, foi tirado a roupa de José. Se fosse na nossa época, José teria sido vendido só com a cueca, né? Mas naquela época a cueca não existia. Então José foi vendido desta forma para os ismaelitas. E seguiu adiante José. E José foi parar no Egito como escravo. Mas ele logrou sorte diante dos que haviam comprado, e as pessoas gostaram de José e deram boa situação para José. Apesar de José não estar com a família dele, apesar das adversidades, José prosperou e foi colocado em um lugar de honra naquela família. E novamente, José, tendo sido honrado, sofreu mais uma vez, e dessa vez a perseguição da esposa do Potifar levou José para a cadeia. Então, José, de filho predileto para escravo e depois para prisioneiro. E como prisioneiro, novamente, José começou a ter destaque dentro da prisão. Nos dias de hoje, a gente pensar em destaque dentro da prisão não é coisa boa. Mas, naquela época, José alcançou destaque e foi, por assim dizer, um assistente, foi o estagiário daquela penitenciária. Qualquer coisa de errado que acontecesse, puna o estagiário. E estava lá o estagiário progredindo, e houve alguém que teve o sonho, e José conseguiu interpretar o sonho, e José foi levado então à presença do faraó através dessas interpretações de sonho. Ora, sonhos acompanhavam a vida de José, mas os sonhos não eram de José. Os sonhos eram de outros que eram trazidos para José. José foi colocado no palácio e foi novamente honrado José. E José foi colocado como se, para os dias de hoje, como o primeiro ministro do faraó. Ninguém além de José dava tantas ordens no Egito, sobre ele somente o faraó. José morreu e a história vocês conhecem.
Vamos passar um pouquinho adiante. Nós falamos de um filho que, obedecendo a ordem do pai, foi ver como os irmãos estavam. Vamos ver outro cidadão da Bíblia, no livro de Samuel, também Davi, ainda jovenzinho, recebeu a ordem do pai para ir ver como os filhos estavam no campo. Só que dessa vez não cuidando de ovelhas, desta vez os irmãos deles estavam em guerra. E quando você lê em Samuel, essas idas de Davi lá com os irmãos dele em combate eram frequentes. E quando você lê em Samuel também você vai encontrar que a afronta que Golias trazia para Israel já duravam 40 dias. É interessante que nesse período de 40 dias nunca tinha acontecido de Davi se encontrar com o gigante Golias. Antes desse evento acontecer, quando começa a história de Davi, Davi passa a ser conhecido na Bíblia quando ele é ungido como rei. Deus tinha rejeitado Saul como rei e tinha ungido Davi como o novo rei de Israel. Davi era só um garotinho. Veja que Davi, quando estava no campo cuidando das suas ovelhas, ele não ficava sonhando, um dia eu vou ser rei de Israel, e quando eu for rei de Israel, ele não sonhava isso. Novamente, isto era o sonho de Deus para a vida de Davi e queria influenciar toda a nação de Israel. E Deus ungiu Davi como rei, e os irmãos de Davi todos viram quando Davi foi ungido como rei. E então Davi vai para o campo de batalha e de repente ele vê um alvoroço no meio dos combatentes. E ele quer saber que alvoroço é aquele que está acontecendo entre os combatentes. E alguém diz, esse daí é o gigante Golias. Ele todos os dias vem afrontar o Deus de Israel e vem afrontar o exército de Israel. E diz o rei que quem vencer o gigante Golias vai ter a filha do rei como esposa. E a pessoa vai ser genro do rei. Coisa boa. Ora, quando eu fui conquistar a Miséria para ser minha esposa, eu fui me apresentar para o irmão Brito. E estava sendo construído o templo da Alferes Costa, que antecedia esse que está agora ali na Alferes Costa. E eu, querendo exibir minha força, com esses braços fortes, carregava aterro para exibir minha força para o irmão Brito. Não era para exibir para a Anicélia, que a Anicélia não estava nem lá. Era para ele ver que eu era um homem corajoso, valente e que poderia dar muito bem conta de cuidar da filha dele. E Davi, quando ouviu que seria honrado o homem que derrotasse o gigante, receberia a filha do rei Saul como esposa, e além de tudo, a família dele estaria isenta de impostos e ainda receberia riquezas quem se tornasse o genro do rei, quem derrotasse o gigante Golias. E Davi saiu, foi conversar com o rei, e o rei disse, meu filho, tu não tens condições de lutar contra o gigante Golias, porque o gigante Golias é um homem experimentado em batalha desde a juventude dele, e você não tem condições de combater com ele. Você olha, rei, enquanto eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu matei um urso e eu matei um leão. Por que eu não vou matar esse gigante também? E quando Davi saiu ao encontro, o rei disse, então tá bom, se tu tens coragem, vai. Quantos soldados de Israel já teriam morrido na mão do gigante? E quando a Bíblia descreve o tamanho do gigante, e o tamanho da lança, e o tamanho da espada, só isso já metia medo. E quando você pode imaginar o gigante com a vestimenta dele, metal, o escudo dele de metal, brilhando no sol, e aquele gigante se impondo ao exército de Israel, o exército todo
esmorecia e não tinha coragem de enfrentar o gigante. E Davi saiu ao encontro do gigante vestido como um pastor de ovelhas. A única arma que Davi tinha era uma funda, uma atiradeira, que até nos dias de hoje, na Palestina, você pode assistir pelos confrontos que tem atualmente entre Israel e a Palestina, você pode ver esse armamento que até os dias de hoje é utilizado. O que é impressionante é que Davi não saiu da casa dele planejando: eu vou matar o gigante e eu vou ser genro do rei e eu vou ter muita riqueza e eu vou ser honrado. Ele não saiu planejando isso, mas quando ele chegou lá, ele se deparou com isso e ele não se intimidou por conta daquele gigante que estava na frente dele. E Davi sacou uma pedra, colocou aquela pedra na funda e arremessou a pedra, e a pedra parece que atingiu o único ponto vulnerável na coraça do gigante, que foi justamente a testa do gigante. Essa pedrada na testa do gigante parece que causou uma concussão no gigante. Então o cérebro do gigante deslocou do lugar dele, se chocou no fundo do crânio e ele perdeu a consciência e caiu o gigante lá. Se você for buscar no YouTube, nas lutas de boxe antigas, Mike Tyson lutando contra seus adversários, ele dava apenas um soco no adversário e o adversário caía e às vezes convulsionando. Uma situação parecida do que Davi fez com o gigante Golias. E o Davizinho corta a cabeça do gigante e traz a cabeça do gigante na mão. Imaginem a cena do povo de Israel vendo aquela situação: o gigante caiu e o povo filisteu, que hoje é Palestina, assistindo também essa cena e perplexo. E agora o nosso herói caiu. E os soldados do exército de Israel correram para cima do exército filisteu. Davi veio caminhando com a cabeça do gigante na mão, pesando pra caramba, era maior que a minha cabeça, e vinha caminhando com aquele peso todo, e o povo, no sentido contrário, correndo em direção do gigante, em direção do exército filisteu. O prejuízo do exército filisteu foi gigante. Perderam-se muitos no combate. Eu teria 4 jogos para falar hoje. O tempo não vai dar para eu falar nos outros 2. Eu vou encerrar nesses 2 que eu falei aqui. Mas eu quero dizer para você o seguinte: jovem, adolescente, independente da idade que você tenha, Deus tem planos para a sua vida. Você não tem nem noção de quais são os planos de Deus para a sua vida, os projetos de Deus para a sua vida. Eu queria dizer para você não agir como o jovenzinho pródigo, que foi lá com o pai dele e pediu a herança dele e foi desperdiçar a herança. Era o sonho dele, do pródigo, não era o sonho de Deus, era o projeto dele. Ele não foi buscar a Deus. Deus, quais são os teus projetos para a minha vida? Eu quero dizer, aqui está a maioria dos jovens da congregação, põe o projeto de vocês na mão de Deus. E pode aparecer o gigante que for, e pode aparecer os irmãos que forem, pode aparecer a mulher que for, ela não consegue desviar você do projeto de Deus, se você tiver colocado de fato o projeto nas mãos de Deus. Porque o tempo todo na nossa vida, independente da nossa idade, quer seja criança, adolescente, jovem, adulto, até a plena idade, nós somos o tempo todo confrontados com as tentações, com os gigantes que aparecem na nossa frente. Não pense que assim, não, agora eu já sou jovem, eu não vou ter mais gigante nenhum para enfrentar. Vai ter. Vai ter muita oposição para enfrentar,
Não, agora eu já sou chefe do local onde eu trabalho. Ninguém vai me perturbar porque eu sou o chefe. Vai continuar, porque está escrito na Bíblia: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci. Deus vos abençoe. Amados, vamos ficar em pé. Vamos cantar o último louvor nesta noite com toda a igreja, né? Perto quer estar, junto a teus pés, pois fazer de louvor a Deus, né? Eu peço que você aproveite cada momento, né, do culto
É muito rápido, cada momento são momentos preciosos na presença do Senhor, né? Curva sua fronte nesse momento. Querido Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais este culto. Quero te agradecer, Deus, pela palavra que foi pregada, Senhor, pelo teu servo, Senhor, pela vida de José, Senhor, pela vida de Davi, Senhor. Tiramos muitas lições, Senhor, da vida desses dois grandes homens, Senhor, que foram, Senhor, que representaram, Senhor, para nós, Pai querido. Continua abençoando a tua igreja, Pai. Continua abençoando a tua igreja, Senhor. Abençoa os nossos jovens, Senhor, os nossos adolescentes, os irmãos da plena idade, Senhor amado. Todos aqueles que compõem, Senhor amado, a tua igreja, Pai. Senhor, despede, Senhor, os teus filhos que agora irão para os seus lares, Senhor amado. Vá com eles, Senhor, os guarde de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós suplicamos e te pedimos, não somente agora, mas para todos sempre. Erga as suas mãos para o alto. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do glorioso Espírito Santo de Deus seja com todos. Você pode dizer amém? Amém. Em Cristo somos mais que vencedores. Tempo da bênção. 24 anos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Deus os abençoe.